Anteriormente, fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre as dificuldades em se lidar, sobretudo do ponto de vista psicológico, com o mundo caótico e volátil da internet. E no vídeo de hoje vamos continuar nesse tema, nos aprofundando agora em questões mais específicas. Então se prepara aí que o vídeo tá supimpa. Vai ter Pilichowski, vai ter Victor Guten, Marcus Miller. E caso você não esteja entendendo nada do que eu tô falando agora, fica tranquilo que logo tudo vai fazer sentido. No vídeo anterior, falamos sobre a importância em desenvolvermos consciência de nossas próprias preferências. Assim, ao termos melhor noção de nossa própria parcialidade, conseguimos nos lidar com as divergências de maneira mais sóbria. Mas é claro, isso ainda é uma observação muito simplista. Então vamos tentar agora entender essa questão de forma mais profunda. E para isso, faremos a distinção entre temperamento e caráter. Começaremos pelo temperamento, este que indica os traços gerais da personalidade da pessoa. O Pilichowski me avisou aqui que é para vocês darem um like nesse vídeo, e já pediu também para eu dar um exemplo, então vamos lá. Imagina dois amigos, Mozart e Beethoven. O Mozart é um cara introspectivo, mais recluso, apresenta certa dificuldade de se expressar em público. Já o Beethoven é o contrário, é um cara bem mais enérgico, agitado e extrovertido, gosta de conversar e adora falar em público. Aqui temos dois esboços gerais do que seria o temperamento de uma pessoa. Perceba assim que o temperamento é algo mais imutável, são aqueles aspectos bem característicos do indivíduo, existindo assim um elemento fortemente genético. Foi justamente através dos estudos desses traços gerais de personalidade que se criou aquelas 4 famosas categorias de temperamento. De um lado temos a dupla mais extrovertida, os coléricos e sanguíneos, e do outro a dupla mais introvertida, os fleumáticos e melancólicos. Ainda que de forma resumida, vamos aqui passar por cada um. Começando pelos sanguíneos, esses que têm um comportamento usualmente ligado à profissão de atores e grandes oradores. São enérgicos, altamente comunicativos e entusiasmados, tendem a ser extremamente simpáticos e ótimos companheiros. Todavia, eles também tendem a ser um tanto impulsivos e até mesmo indisciplinados. Muitas vezes são pessoas barulhentas e exageradas. E ainda na dupla extrovertida temos os coléricos, esses que são usualmente ligados à figura dos grandes líderes. São pessoas práticas, otimistas, independentes, autossuficientes, geralmente se destacando muito também por sua audácia. Entretanto, sua personalidade forte tende também a transbordar em falta de paciência, intolerância ou até mesmo prepotência. Uma dificuldade curiosa que muitas vezes os coléricos enfrentam é justamente a de que, ao mesmo tempo em que a personalidade forte pode os fazer um tanto insensíveis, ela também pode fazer com que eles sejam um tanto vaidosos. Bem, mas vamos pular agora para o outro lado. É hora de falar da dupla dos introvertidos. Começando pelos fleumáticos, esses que são usualmente ligados a figuras diplomáticas, como também administradores, técnicos e professores. Os fleumáticos são pessoas calmas e no geral bem-humoradas, confiáveis e cumpridoras. É como se tivessem uma aura de serenidade e tranquilidade. Porém, o problema é que essa aura também pode fazer com que se tornem pessoas um tanto desmotivadas, passivas e indecisas, ou até mesmo demasiadamente receosas. É por isso que, no geral, é justamente depois daquele empurrãozinho de fora que os fleumáticos passam a mostrar o seu lado mais prático e eficiente. E para finalizar, temos os melancólicos, este que é o temperamento mais ligado ao campo das artes. São pessoas de uma sensibilidade aguda, muitas vezes também com um senso estético forte, características que afluem em personalidades perfeccionistas e idealistas. No geral, são pessoas muito leais e dedicadas, mas o mundo criativo dos melancólicos também pode ter seus devidos traços de egoísmo, pessimismo e inflexibilidade, sendo comum em muitos melancólicos terem traços antissociais. E para encerrar essa parte do vídeo, vale sempre destacar que são apenas categorizações gerais. Uma pessoa de verdade tem uma personalidade com muito mais nuances e complexidade. Por isso que as pessoas geralmente apresentam ao menos características de 2 dessas 4 categorias. Mas é claro, não deixe de utilizá-las como um ponto de partida para você refletir sobre o seu próprio temperamento. Ter consciência do nosso temperamento é ótimo para que saibamos nos lidar com as dificuldades do dia a dia. Então pense aí um pouco sobre você. Será que tem alguma coisa que te irrita com demasiada facilidade? E por que isso acontece? Tem algum elemento em você ou nas pessoas que te incomoda com bastante facilidade? Enfim, busque fazer esse exercício de reminiscência, de revisitar as experiências negativas e tentar repensar se houve algum vício da sua parte. Mas é claro, a integralidade do eu vai muito além de nosso temperamento. E assim chega a hora de falarmos sobre o caráter.
O caráter é aquilo que move a pessoa. Tem assim uma natureza muito mais mutável que a do temperamento. Por exemplo, ao final do vídeo anterior, observamos como as pessoas, ao tentarem ancorar a personalidade em coisas efêmeras, acabam se tornando vítimas de um caráter desordenado. No vídeo anterior, utilizamos mais especificamente o termo afeto descoordenado, justamente porque estávamos analisando a forma com que essas relações afetivas efêmeras podem se tornar tóxicas. Vamos voltar lá ao exemplo do Mozart e do Beethoven. Ambos vão ingressar no jogo da vida com temperamentos distintos, mas também, ao longo da jornada, passarão por diversas transformações de caráter. Conforme a música do Rush, o caráter é como um jardim, esse que vai florescendo ao longo de nossa vida. E cabe a nós, ao longo da jornada, decidir o que iremos cultivar. E perceba aqui que a palavra cultura vem justamente de cultivar. E assim, para concluir, é justamente por isso que não é muito saudável nós termos orgulho do nosso temperamento. Orgulho você tem, por exemplo, quando você domina a técnica de Double Thumb do Victor Wooten. Ou seja, nosso caráter que deve ser fruto de nosso orgulho. E obviamente aqui, por favor, orgulho dentro de uma dose saudável. Os traços do temperamento, ora ajudam, ora atrapalham. E o melhor remédio para isso é um bom caráter. Vamos aproveitar essa questão do caráter para analisarmos agora outro tema. Vamos refletir agora com maior profundidade sobre a essência de muitos desses debates que têm pautado o mundo caótico da internet. Para começar, vamos iniciar com uma citação do filósofo esloveno Slavoj Žižek. Aqui provavelmente eu estou detonando com a pronúncia dele, tá? Então, se tiver algum esloveno aí assistindo o vídeo, me perdoa aí. Não. Inclusive, não sei se vocês sabiam, mas a Eslovênia tem uma cena musical bem interessante. É claro. Tem aquela banda de rock pop, por exemplo, chamada Siddhartha. É claro. Tem aquela banda de industrial, Laibach, não sei exatamente como pronuncia. É claro. Qual que era o assunto do vídeo mesmo? Conforme Žižek destaca, o debate atual da internet, na medida em que cada vez mais tem caído em excessos, tem sido pautado por essa espécie de autoritarismo personalista. Esse um tanto distinto do que seria aquele autoritarismo mais tradicional. Bem, o autoritarismo tradicional, entre aspas, seria basicamente aquele autoritarismo físico. Em suma, ou você faz o que eu estou mandando, ou eu te encho de porrada. Agora, o ambiente personalista atual é bem mais pautado por esse autoritarismo mais sutil. No sentido de que não é que se você não fizer o que eu estou dizendo, eu vou te encher de porrada. Mas, se você não fizer o que eu estou dizendo, isso significa que você tem um desvio de caráter. Isso significa que você é uma pessoa de má índole. Vamos resgatar novamente a análise do vídeo anterior. Ora, quanto mais a pessoa se apega à própria opinião, seja sobre determinada marca, figura pública ou o que quer que seja, mais a opinião alheia é uma afronta à própria personalidade. Fazendo assim com que a mera opinião sobre determinado assunto seja o suficiente para definir o próprio caráter da pessoa. E nesse ambiente cada vez mais irracível, onde ganha mais cliques não quem apresenta ideias legais, mas quem faz mais barulho, fazendo uma rápida vírgula aqui, vale lembrar da questão do viés negativo que vimos no vídeo anterior, se lembra? As pessoas se atraem mais por conteúdo negativo. Mas enfim, voltando. Nesse crescente ambiente de afetos voláteis, cada vez mais a própria linguagem é pervertida, pois ela é reduzida a um mero instrumento para atacar o caráter do próximo. E assim vamos construindo uma situação bem delicada, já que, na medida que os termos passam a cada vez ter menos significado genuíno e sendo cada vez mais utilizados simplesmente como uma expressão emotiva de uma discordância, de um desafeto, os debates vão ficando idiotizados. Isso faz com que as palavras percam a devida nuance, onde, a longo prazo, já que o vocabulário é meramente um instrumento para expressar desafeto, tudo acaba se reduzindo a este ou aquele ismo. Se no mundo do afeto desordenado não há espaço para nuance, então para que a linguagem, que é uma ferramenta para as pessoas se expressarem, vai ter alguma nuance? Mas vamos, é claro, trabalhar mais essa análise, não apenas para entender melhor a questão, como até para, quem sabe, remediar, nem que seja só um pouquinho, a situação em que nos encontramos.
Para trabalhar essa questão melhor, nós faremos aqui algumas distinções entre os tipos de discurso, sobretudo a diferença entre o discurso erístico e o discurso retórico. Perceba que, se pegarmos o cenário atual da internet, muitas pessoas diriam que grande parte dos debates foram tomados por um discurso meramente retórico. Diriam isso no sentido de que, infelizmente, as pessoas tentam buscar apenas as informações capazes de produzir uma narrativa na qual reforce a sua própria posição. E justamente no vídeo anterior nós analisamos o aspecto psicológico disso ao falarmos sobre o viés de confirmação. No entanto, agora abordando o tema no nível dos discursos, podemos concluir que o discurso retórico é aquele discurso que se preocupa estritamente com o convencimento. Não interessa o fato dentro de suas devidas nuances, mas apenas produzir um argumento forte o suficiente para convencer o outro. Motivo pelo qual a retórica é tão atrelada à arte da política. Hadouken! E essa definição foi popularizada no mundo moderno, especialmente por pensadores como Schopenhauer. E se trata de uma boa definição, não há nada de errado com ela. Contudo, se voltarmos mais no tempo, mais especificamente até a Grécia Antiga, encontramos na obra de Aristóteles uma distinção mais delicada desses discursos. É justamente aqui que chegamos à distinção entre retórica e erística. Para o famoso filósofo grego, o discurso retórico é aquele que, diante das opiniões mais populares sobre determinado assunto, busca concatenar aquelas perspectivas e opiniões na quais o permitam construir uma narrativa que convença o interlocutor. Naturalmente, no caso de um debate político, se espera convencer não o adversário e sim a plateia. Dessa forma, estamos aqui em consonância com a categorização mais moderna. Mas então onde é que entra a questão da erística? Bem, para Aristóteles, o discurso erístico é aquele discurso que não é feito para convencer, seja o interlocutor ou a plateia, e sim para simplesmente atacar o caráter do adversário. Muitos podem estar se perguntando se isso não seria basicamente o que chamamos hoje popularmente de ad hominem, justamente quando você não rebate as ideias, mas ataca o adversário. A grosso modo, até poderíamos dizer que sim. No entanto, a análise aristotélica leva muito em conta o significado das palavras e, sobretudo, a forma com que o tipo de discurso pode irromper no teor semântico. Imagina aqui os vários ismos que temos: capitalismo, socialismo, liberalismo, conservadorismo, progressismo, enfim, vou evitar aqui citar os mais picantes para o YouTube não ferrar com o vídeo. Muitos desses termos são usados no campo acadêmico da sociologia, da historiografia, da economia, da filosofia e assim por diante. Neste caso, eles não são empregados nem de maneira retórica ou erística, mas sim em um nível acadêmico e científico. A historiografia, por exemplo, foi criada para analisarmos os fatos da humanidade, e não para a gente mapear quem discorda de nós. Agora pense mais uma vez nesses ismos. Quando observamos os debates na internet, eles são majoritariamente usados para qual fim? Em qual tipo de discurso? Eles são utilizados em um contexto científico ou em uma análise historiográfica, com o intuito de passar uma distinção mais aguda dos fatos? Eles são usados em um contexto retórico, simplesmente para tentar construir uma narrativa para te convencer? Ou, em última instância, eles são utilizados em um contexto meramente erístico, para atacar quem discorda daquela pessoa? Percebe como, na medida em que as palavras vão sendo usadas cada vez mais em sentido erístico, elas vão perdendo o próprio significado? Afinal, como dissemos, o nível erístico é uma apelação. A palavra busca, em suma, provocar um desafeto. E some agora essa análise que fizemos com a questão das experiências efêmeras que observamos na primeira parte. Lembra dela? Quando analisamos como essa sequência de experiências negativas vai, entre aspas, automatizando a pessoa a sentir desafeto sobre determinada personalidade ou assunto, enfim. Mas tenha calma, meu caro inscrito. Além de deixar o seu like no vídeo, fique tranquilo porque no próprio Aristóteles a gente tem sim um remédio. Justamente você escuta pelo menos uma vez por mês o Urban Renewal do Tower of Power. Na verdade não é isso que está no Aristóteles, mas ainda assim você deveria fazer isso. Na análise aristotélica dos discursos, subjaz, anteriormente aos vários tipos que analisamos,
outro tipo de discurso, este que possui uma finalidade distinta. Essa aqui é simplesmente a expressão de uma impressão. Imagine que eu peça para você me contar sobre um momento específico da sua vida. Pode ser um momento de grande felicidade, o nascimento de um ente querido, ou inversamente, um momento de grande tristeza, o falecimento, por exemplo, de um ente querido. Pode ser talvez um momento que marcou muito sua vida, a realização de um sonho, uma grande viagem. Pode ser também, e por que não, um momento pacato. Enfim, a questão é que todas essas experiências deixaram em você impressões. E se você senta a bunda na cadeira e começa a escrever sobre essas experiências e impressões, você estará no nível do discurso poético. Você não está querendo convencer ninguém e muito menos xingar o vizinho. Você está simplesmente expressando impressões. E você pode fazer isso de milhares de formas. Com um poema, com uma música, com um romance, com uma história de ficção científica, com uma história fantástica cheia de magia e dragões. Ou também, por que não, um diário. A simplicidade definitivamente tem a magia dela também. E como bem Aristóteles destaca, perceba que nesse exercício poético você contempla o sentido das palavras. Você reflete, por exemplo, sobre qual é o significado da justiça, da amizade, da beleza e assim por diante. E é por isso que o próprio Aristóteles, apesar de ser conhecido como um grande estudioso das ciências e da lógica, dizia que a poesia é mais séria que a história. E é claro, ele não dizia isso no sentido da descrição científica dos fatos, e sim no sentido de que é a poética que constrói o significado mais profundo das palavras. Então é justamente a poética que expressa aquilo que move o caráter das pessoas. Motivo pelo qual existe aquela famosa frase de que o homem mais poderoso do mundo é o contador de histórias. Frase, é claro, do Marcus Miller. Não, essa frase não é do Marcus Miller, essa frase é do Steve Jobs. O Steve Jobs não é baixista, pô, sacanagem isso aí. Contudo, porém, todavia, a pessoa poderia dizer que o remédio de Aristóteles de nada vai adiantar, porque infelizmente, até mesmo a arte tem sido tomada pelo discurso erístico. Quanto a isso, meu caro inscrito, não se preocupe, porque se tem uma coisa que tanto a poesia como a história muito bem ensina, é a de que, se é erístico, não é arte.